Bom, e a reação dos ouvintes à entrada hoje, a partir de hoje, no programa do Cláudio Zaidan, já se faz sentir. Zaidan, você acho que já tinha uma ideia, né? Mas aqui você vai ter a exata noção de como você é querido e, mais do que isso, respeitado pelos nossos ouvintes. A generosidade, Zé. Obrigado. Lembrando sempre que nós estamos ao vivo também com imagem, né, Zé Paulo? Aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, para você que também quiser assistir o Jornal da Bandeirantes, gente. Ô Zé, eu queria puxar aqui um assunto que está na capa do Estadão de hoje, essa mobilização de servidores, né? O maior lobby acho que tem hoje no Congresso Nacional, né, Thaís Herédia? Que é o lobby... Já melou, né? Dos servidores públicos, uma frente parlamentar... Já melou, né? Já melou qualquer tentativa aí de reforma, viu? É complicado. Não melou não, viu, Zé Paulo? O que essa matéria do Estadão fala é que eles estão percebendo esse movimento da reforma administrativa e pela primeira vez há uma confrontação direta da classe política com relação à estabilidade do serviço público e ao custo do servidor público, né? O debate sobre a reforma da Previdência acabou levantando cortinas que a gente convive há anos sobre a realidade do serviço público brasileiro, né? Eu, Zaidan, eu sou filha de funcionário público, eu sou de Brasília, sou filha de funcionário público, minhas irmãs são funcionárias públicas, uma é professora alfabetizadora, outra é psicóloga do Estado. Então, eu digo que eu falo, inclusive, com propriedade, né? O que eu gostaria que as minhas irmãs, por exemplo, tivessem, que trabalham com crianças e tal, era uma melhor condição de trabalho, né? Não necessariamente uma aposentadoria mais cedo ou um salário integral na hora da aposentadoria. Se tiverem claro que o salário... você se aposentar numa condição melhor é uma condição, uma prioridade de todo mundo, mas não dá para a gente ter 1/10 da população tendo esse privilégio e todo o resto convivendo com ciclos econômicos e com os limites financeiros. Então, esse lobby do serviço público já foi muito mais forte, viu, Zé Paulo? Eu estou achando que agora eles vão gritar, estribuchar e não vão ter ganhos. Eles continuam ganhando algumas batalhas. É só a gente ver o que aconteceu com o projeto final da reforma da Previdência, que deixou ainda bons privilégios para essa turma. Mas já diminuiu bastante. Esse era um debate que há 4 anos era impossível de se ter, era uma coisa assim que quem falasse, enfim, da estabilidade no serviço público nas redes sociais ou num debate público, era execrado. Hoje isso não acontece mais, hoje já há primeiro a gente está assistindo ao custo disso, coisa que a gente não tinha tanta noção. A tomada do orçamento público pelo custo da folha de pagamento, quer dizer, quem que quer que a gente gaste 60% da folha de pagamento com aposentadoria e salário, ou mais, 70% com aposentadoria e salário de servidor, né? Então, todo esse esclarecimento que a reforma da Previdência acabou induzindo a liberação de tantos dados, eu acho que enfraquece bastante esses que já foram, continuam sendo, mas já tiveram muito mais os donos do poder. Né? Eu gostaria de ter sua fé nisso, viu, Thaís? Sinceramente, eu não acredito nem um pouco nisso. Acho que a discussão da reforma da Previdência deixou evidente que tem gente ali, que tem gente ali perto dos gabinetes com ampla influência. Eu acabei de lembrar aqui, não sei se foi com o Zaidan ou agora há pouco, acho que foi com o professor Delfim Neto, durante a gestão do ex-presidente Temer, com o país já absolutamente quebrado. O presidente Temer foi, de certa forma, gentilmente conduzido a conceder aumentos generosos e parcelados à elite do funcionalismo público. Nós estamos pagando por isso até agora e vamos pagar por 4 anos a conta E quando a gente fala em funcionário público é sempre importante, né? Parece uma obviedade, mas é importante separar as coisas. A gente não está falando aqui do policial militar, do policial civil, do médico que atende no posto de saúde, do professor da rede estadual. A gente está falando de uma elite e nós temos exemplos em todos os níveis. Tem exemplo lá em Brasília, que é esse que eu estou dando agora. Tem exemplo aqui em São Paulo, quando uma parcela importante da Assembleia Legislativa fez tudo o que podia e mais um pouco para ajudar os fiscais da Fazenda Estadual a conseguirem furar o teto estadual de salários, que é o vencimento do governador do estado de São Paulo. A parada foi a Justiça. Na Assembleia Legislativa, os fiscais da Fazenda de São Paulo conseguiram furar o bloqueio e, recentemente, o prefeito Bruno Covas, por iniciativa da própria prefeitura, e aí não foi nenhum vereador que apresentou nada, o prefeito Bruno Covas fez aprovar, com a base de apoio dele na Câmara Municipal, o pagamento de um abono
permanente a alguns fiscais também da Receita Municipal, que vão também furar o teto municipal, ou seja, vão ganhar mais do que o prefeito em até R$10 mil. Então, são exemplos recentes, são exemplos de meses ou dias que mostram que, infelizmente, os donos do orçamento continuam sendo os donos do orçamento. Acho que pode haver uma ou outra alteração, mas a influência deles, e com o presidente da República, que é notadamente corporativista. Basta ver a forma como ele está lidando com a reforma dos militares agora. Mas você tem uma distorção geral, né? Falta policial federal. Há uma carência de policiais federais, eles não conseguem abrir concurso porque não tem dinheiro, né? Mas o número de policiais federais hoje à disposição da corporação é pequeno. Deveria ser 3 vezes maior. Falta médico. Aliás, é uma crise que se estende por tanto tempo que desencadeou lá o Mais Médicos e tudo que vimos depois. E, aliás, esse plano que foi apresentado para suprir os locais carentes com médicos é um bom plano, inclusive pela remuneração ser atraente, né? Então, e ao mesmo tempo, você tem muita gente no serviço público, professores, funcionários do setor de saúde e tal, que não ganham bem, não tem boas condições de trabalho e o serviço apresentado não é bom. Agora, o problema é que o que o Estado faz? Há 2 mil funcionários, cerca de, no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Não é? Então você tem 500 motoristas, você tem um cara que puxa a cadeira para o ministro sentar, você tem o outro que coloca a toga, não é? Isso se estende para todos os lugares. Nós deveríamos ter um corpo burocrático, permanente, concursado, e sem essa história desse festival de cargo comissionado, né, do sujeito que entra com... Por exemplo, assessor de parlamentar. Qual que seria o quadro correto? Você teria ali um quadro permanente, sem nenhuma ligação partidária, gente concursada. Então, um técnico parlamentar trabalharia para 10 parlamentares. Hoje, cada parlamentar tem o quê? 30. Você teria 1 para 10. 30 por baixo, né? Hoje você tem 30 para 1. Não é? É um negócio absurdo. E o que o Estado sinaliza para a sociedade? Então a compra da lagosta, a compra do vinho premiado, a compra do uísque, não, 8 anos não, 8 anos não entra aqui na porta, isso é pinga, não é? Eu quero 18 anos. O almoço do Zeca Dirceu, com vinho chileno, pago com dinheiro público. Então o cidadão e o servidor olha para a cúpula do Estado e fala, pô, esses caras estão pedindo sacrifício para mim? Porque, sabe, a Thaís sabe disso muito bem. É claro que se você acabar com a farra da lagosta, do vinho, do uísque, você não vai tornar o país superavitário, isso é óbvio, é uma merreca. Não é por aí. É o exemplo, não é? É você olhar para um país que está na miséria, está quebrado. E a gente está falando da União. A situação dos estados é muito pior. Aliás, vocês falaram de Previdência, se essa PEC, que estende para estados e municípios, não for aprovada, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Que é por aí que vai caminhar, tá? Que não saia do papel. Agora, dentre essas propostas aí da reforma administrativa, né, que o governo pretende encaminhar, me parece que esse debate sobre a estabilidade no serviço público é um dos mais sensíveis, né? Porque há a alegação dos funcionários públicos de que eles não têm fundo de garantia. Não tem. Eles estão num regime diferente e essa questão da estabilidade sempre pegou. Porém, né, Zaidan, a gente tem aí funcionários públicos que são verdadeiros encostos, né? Que não trabalham. A gente, vez por outra aqui, acaba noticiando um funcionário público que não comparece lá na sessão de trabalho, que não aparece... Não, e não tem... Você não tem... É o concursado, né? Não é o concursado, é o assessor assim, que o deputado pôs lá. Mas mesmo o concursado, a gente não pode ter um sistema que prevê uma estabilidade imune a qualquer coisa, quer dizer, imune à meritocracia, imune à produtividade, e depois imune à entrega. Deixou de desempenhar o trabalho. E você não tem avaliação. Qual é a meritocracia que o mantém no cargo? E o serviço público no Brasil, ele já não tem, ele já tá imune aos ciclos econômicos. A gente está assistindo a isso. Não importa se o país está crescendo, se o país está afundando, todos vão receber, todos têm o emprego garantido. Então, a gente não é o fim da estabilidade completamente, mas a estabilidade sujeita aos ciclos econômicos, sujeita à produtividade, à eficiência, ao desempenho. E isso a gente não tem nenhum desses parâmetros hoje. Aliás, na só paga a conta. Então, um tempo aqui, já continuamos, em 9h35.